Antes das palavras bordadas em ritmo, antes da delicadeza que escorre como brisa pelos versos, havia o silêncio. Um silêncio moldado pela ausência, pela perda precoce, pela solidão que se aloja cedo demais no coração de uma criança. Antes de romanceiro da Inconfidência, antes do nome celebrado, antes da mulher que ofereceu à língua portuguesa sua forma mais sutil de beleza, havia uma menina que conheceu a morte antes de conhecer a ternura. Cecília Meireles não teve tempo para o colo do pai, nem para os olhos da mãe. Ficou órfã dos dois antes mesmo de aprender a contar os dias. Ainda tão pequena e já esculpida pela falta, pela dúvida sobre o pertencimento, essa orfandade não a endureceu. Ao contrário, dilatou seu espírito até torná-lo poroso ao mundo. Ao invés de se fechar, Cecília escancarou-se para a poesia, para o mistério, para o invisível. Com olhos grandes demais para tanta ausência, viu na palavra um lugar possível de abrigo. Diferente de tantos autores que fizeram da literatura um grito ou um ataque, Cecília construiu uma obra que é quase sussurro, mas um sussurro poderoso, como o vento que move folhas, como o mar que esculpe as pedras. Sua poesia não exige atenção, ela a conquista. Não se impõe, mas se infiltra. E uma vez dentro, nunca mais sai. Há algo de sagrado em seus versos. A certeza de que mesmo as maiores dores podem ser ditas com delicadeza, e que a leveza não é ausência de peso, mas maturidade de quem aprendeu a carregar o mundo com os próprios ombros frágeis. Antes de ser a grande voz feminina da literatura brasileira, Cecília foi apenas uma menina quieta, observadora, solitária. E é desse silêncio inicial que brota toda a sua potência. O feminino em Cecília não é grito feminista estridente, é raiz funda, é intuição afiada, é resistência sem armadura. É o feminino da escuta, do gesto, da lembrança, da espera. Neste episódio de Por Trás do Livro, convidamos você a descobrir a história de uma escritora que fez da perda uma ponte e da ausência um lugar de criação. Uma mulher que escreveu sobre o tempo como quem costura a eternidade com fios de ternura. Acompanhe com a gente essa travessia que começa no abandono e termina na beleza, porque com Cecília, tudo que é breve se torna eterno. Se essa introdução te tocou, aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa travessia com alguém que também precise de poesia. Autor e obra: Cecília Benevides de Carvalho Meireles. Um nome longo, quase cantado, como se a própria sonoridade anunciasse desde cedo o destino lírico que ela carregaria. Nascida em 7 de novembro de 1901, no Rio de Janeiro, Cecília é uma das figuras mais singulares da literatura brasileira. E por isso mesmo, uma das mais incompreendidas em sua profundidade. Ao longo de sua vida, foi poetisa, professora, jornalista, cronista, ensaísta, conferencista e tradutora. Mas foi, acima de tudo, uma escultora da linguagem. Seus versos são como vitrais, transparentes e delicados, mas sólidos o bastante para resistir ao tempo. Ao contrário de muitos autores ligados a escolas literárias específicas, Cecília transita com fluidez entre correntes, recusando rótulos fáceis. Embora associada ao simbolismo e ao modernismo, seu estilo transcende as fronteiras e se firma como uma voz absolutamente pessoal. Há algo nela que escapa às categorias tradicionais, uma espiritualidade que não é religiosa, uma musicalidade que não depende de métrica, um lirismo que não teme a intelectualidade. Sua obra é a intersecção rara entre sensibilidade e rigor. O livro mais celebrado de sua carreira é Romanceiro da Inconfidência, publicado em 1953. Trata-se de um épico lírico, no qual a autora resgata o episódio histórico da Inconfidência mineira e o transforma em uma meditação poética sobre a liberdade, o sacrifício, a memória e o destino. Composto por 85 poemas, o livro recria personagens históricos como Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, mas o faz com uma linguagem que não se submete à narrativa linear ou ao tom panfletário.
É antes uma orquestração de vozes, de silêncios, de sombras. A história do Brasil ali não é contada. É sentida. Mas não é apenas romanceiro da Inconfidência que torna Cecília um nome indispensável. Sua produção é vasta e profundamente coerente, mesmo em sua diversidade. Obras como Viagem, Mar Absoluto, Vaga Música, Espectros e Retrato Natural revelam uma autora em constante busca, cuja sensibilidade se reflete também em sua atuação como educadora. Cecília não separava a poesia da vida. Era uma só forma de existência, silenciosa, intensa e inteira. Em um país que tantas vezes tentou silenciar as vozes femininas, Cecília se fez ouvir sem jamais levantar a voz. Sua poesia continua, a ecoar porque não depende do tempo. Ela vive no tempo, e nos lembra sempre que a palavra pode ser casa, caminho e resistência, tudo ao mesmo tempo. Se essa apresentação te aproximou de Cecília Meirelles, ou despertou tua curiosidade sobre sua obra, comenta aqui embaixo. Qual verso dela mais te tocou? Vamos juntos construir esse espaço de troca e afeto. Infância e origem. A infância de Cecília Meirelles não foi feita de travessuras leves ou brincadeiras barulhentas. Foi feita de silêncios, de perdas precoces, de ausências que marcaram não apenas sua memória, mas também o ritmo e a atmosfera de toda a sua obra poética. Cecília nasceu órfã de pai, e poucos anos depois, órfã também de mãe. Antes mesmo de aprender a escrever, já havia aprendido a perder, e não se esquece esse tipo de lição. Criada pela avó materna, Dem Jacinta Garcia Benevides, uma portuguesa profundamente religiosa, Cecília cresceu entre rezas, disciplina e um certo recolhimento. Era uma infância silenciosa, mas cheia de olhos abertos para o mundo invisível. A casa era modesta, sem luxo, sem brinquedos sofisticados. Mas havia livros, e havia a contemplação. Talvez tenha sido ali que nasceu sua sensibilidade tão aguçada, nos intervalos do barulho do mundo, entre as paredes da solidão. A orfandade, mais do que um fato biográfico, tornou-se um eixo existencial. Não apenas pela ausência dos pais, mas pela forma como isso a posicionou no mundo, como alguém que observa mais do que participa, que sente antes de nomear. A poeta, mais tarde, escreveria que a vida só é possível reinventada. E talvez essa reinvenção tenha começado ainda menina, quando precisou aprender a viver sem os afetos mais elementares. Foi uma infância sem excessos, mas rica de interioridade. Uma infância não interrompida pelas palavras dos adultos, mas embalada pelas palavras dos livros. Foi nesse ambiente que Cecília começou a moldar sua relação com o tempo e com o mundo. Uma relação marcada pela introspecção, pela musicalidade e por uma espécie de reverência à beleza oculta nas coisas simples. É curioso pensar que sua avó, tão rígida e devota, pode ter sido a primeira responsável por moldar sua visão estética. A religiosidade em Cecília não é dogmática, mas simbólica. Seus poemas frequentemente evocam anjos, estrelas, pássaros, símbolos que remetem a algo maior, a uma espiritualidade que não precisa de templo, apenas de silêncio. Tudo isso nasce ali, naquela menina que olhava o céu do Rio de Janeiro, com olhos de infinito, enquanto segurava com delicadeza uma boneca de pano, talvez feita à mão, talvez sem rosto. A ausência dos pais não gerou revolta em Cecília, gerou melodia. Gerou aquela tristeza mansa que ecoa em tantos de seus versos. Ela não fez da dor um grito, fez da dor um canto, e esse canto viria a se tornar sua marca registrada. Porque só quem conheceu o silêncio da infância consegue escrever com tamanha delicadeza sobre a passagem do tempo, a fugacidade da vida, o mistério da existência. Se você também carrega lembranças de infância que moldaram quem você é hoje, compartilha com a gente aqui nos comentários. Que memórias formaram a sua sensibilidade? Vamos seguir juntos em palavra e partilha. Primeiros obstáculos.
A trajetória de Cecília Meirelles é costurada por uma delicadeza que, à primeira vista, parece ser sua armadura. Mas quem lê com mais atenção, percebe que essa suavidade esconde, em suas entrelinhas, dores profundas. Dores que não foram apenas pessoais, mas também sociais, históricas e existenciais. E não foi apenas a perda precoce dos pais que deixou marcas. Foi o sentimento constante de inadequação, de deslocamento, de pertencer a um mundo que parecia sempre prestes a desabar. Desde muito cedo, Cecília enfrentou um mundo que não sabia acolher o feminino sensível. A menina órfã que falava pouco e lia muito, que caminhava com olhos baixos e imaginação alta, não era compreendida pelos padrões da infância barulhenta e prática. Ela era uma exceção desde o começo. E, ser exceção, em um país desigual e patriarcal como o Brasil do início do século XX, era um fardo, um silêncio que pesava nos ombros de uma menina franzina. Além disso, houve os traumas coletivos. A jovem Cecília cresceu num Brasil em efervescência, um país que ainda engatinhava em sua república recém-instaurada e que exalava contradições. Modernidade e atraso, civilização e barbárie, progresso e miséria. Era um país que pouco investia em cultura e educação. A infância de Cecília coincidiu com um tempo em que ser mulher e desejar ser intelectual era quase uma transgressão. Ela enfrentou, por isso, um mundo de silenciamentos. Outro obstáculo marcante foi a ausência de uma rede afetiva sólida. Mesmo criada com dedicação pela avó, Cecília não teve irmãos. Não teve uma figura paterna ou materna para dividir os medos e as descobertas da juventude. A solidão, tão presente em sua obra, não é apenas poética, é vivida. Uma presença constante e uma companhia discreta, e é talvez por isso que seus poemas falam tão diretamente àqueles que já experimentaram a dor de estar entre muitos, e ainda assim, sentir-se só. Na adolescência, quando começou a se aproximar da literatura de forma mais estruturada, sentiu também o peso de ser mulher num meio dominado por homens. Seus versos, mesmo os mais líricos, eram por vezes ignorados ou tratados como escrita de mulherzinha. Mas Cecília não recuou. Fez da discriminação uma motivação. Escrevia com firmeza, embora sua escrita fosse quase sussurrada. E talvez aí residisse sua força. Na recusa em competir por volume, mas em insistir na profundidade. Em meio a tudo isso, ainda houve a dificuldade financeira. A vida nunca foi economicamente estável. Mesmo adulta, mesmo publicada, Cecília enfrentou dificuldades para sustentar a si mesma e a sua filha. A figura do escritor, para o Brasil daquela época, era um luxo. E uma mulher escritora, então, era vista quase como uma ousadia. A soma desses obstáculos não apagou sua voz. Refinou. O sofrimento não a endureceu. A expandiu. Cecília aprendeu cedo que as dores não nos destroem quando as transformamos em arte. E talvez tenha sido por isso que seu lirismo nunca foi alienado. Era uma tentativa de fazer do caos, canto, do luto, linguagem, da ausência, presença. E você? Quais foram os primeiros obstáculos que marcaram o seu caminho criativo ou emocional? Compartilhe com a gente nos comentários. Sua história pode ressoar em outra alma sensível por aqui. Formação. Cecília Meirelles era uma criança de poucos sorrisos, mas de imaginação vasta. Seus primeiros contatos com a linguagem foram silenciosos, quase secretos. Em vez de brincar no quintal com outras crianças, ela se recolhia para ouvir os sons das palavras nas páginas dos livros, como se os livros falassem diretamente com ela, em uma frequência que só os sensíveis podem captar. Sua avó materna, Dona Jacinta, analfabeta, era sua guardiã e, ao mesmo tempo, uma espectadora encantada da menina que, tão pequena, já lia e escrevia com fluidez. Foi nesse ambiente modesto, mas de grande afeto, que Cecília começou a construir seu universo literário. Aos 9 anos escreveu seus primeiros versos. Aos 16, já demonstrava uma maturidade literária incomum. Sua escrita não era apenas precoce,
era profunda. Ao contrário de muitos jovens poetas que replicam modelos, Cecília já insinuava uma musicalidade e uma sensibilidade próprias. Ela não imitava. Ela já criava. Sua paixão por línguas, culturas e mitologias logo a levou a estudar com afinco. Ainda adolescente, formou-se na Escola Normal do Rio de Janeiro, onde se preparava para ser professora. Essa escolha, mais do que um caminho profissional, foi uma forma de sobrevivência. A educação era a única via de inserção social para mulheres da sua condição. Mas Cecília foi além do necessário. Como educadora, mergulhou nos debates sobre o ensino no Brasil e passou a se destacar não apenas como poeta, mas como pensadora da educação. Percorreu o país estudando e propondo métodos pedagógicos, defendendo uma escola que estimulasse o sensível e a imaginação, e não apenas a disciplina e a repetição. Para ela, ensinar era um gesto poético, e escrever, uma forma de ensinar. Seus primeiros textos publicados surgem na imprensa carioca ainda nos anos 1920, e logo chamam a atenção. Em 1919, publica seu primeiro livro de poemas, Espectros, um conjunto de sonetos carregados de misticismo, símbolos e imagens etéreas. A recepção foi respeitosa, embora discreta. O Brasil ainda estava sob o eco parnasiano, e uma jovem mulher, que escrevia com tamanha subjetividade, era vista com certo estranhamento. Mas Cecília não se intimidava. Pelo contrário, sua obra seguinte, Nunca Mais, e Poema dos Poemas, 1923, já mostrava um avanço estilístico, um domínio crescente sobre os ritmos e temas que marcariam sua trajetória. O tempo, a morte, a memória e o silêncio surgem, ali como núcleos de sua poética. Ela escrevia como quem pressente, como quem ouve o mundo pela pele. Nos bastidores dessa ascensão literária, vivia também desafios práticos. Casou-se cedo, com o artista plástico Fernando Correia Dias. Era uma relação intensa, intelectualizada, mas marcada por instabilidades emocionais. Com ele, teve sua única filha, Maria Elvira. Foi um período de angústias e inquietações, que mais tarde ganhariam ecos profundos em seus poemas. A experiência do amor e da maternidade, com suas belezas e dores, transformou sua escrita. Tornou-a ainda mais humana, ainda mais potente. Cecília não apenas lia o mundo, ela o escutava, e talvez seja isso que nos fascina até hoje em seus versos. A impressão de que foram escritos por alguém que sabia mais do que podia dizer, mas que ainda assim insistia em nomear o indizível com palavras limpas e luminosas. E você? Lembra, quando encontrou pela primeira vez um livro que mudou sua forma de sentir o mundo? Comente aqui. Vamos continuar essa conversa por dentro das nossas próprias histórias. O grande conflito. A delicadeza que transborda na escrita de Cecília Meirelles pode dar a ilusão de uma vida serena, sem sobressaltos. Mas por trás dos versos suaves e das palavras bem medidas, havia um mundo de conflitos silenciosos, perdas profundas e enfrentamentos constantes com a dor e a solidão. A ausência esteve com ela desde o berço, mas foi na vida adulta que se consolidou como um fantasma íntimo, sobretudo com a tragédia que marcou seu primeiro casamento. Fernando Correia Dias, seu marido, e pai de sua filha, era um artista intenso, brilhante e profundamente atormentado. Sofria com crises emocionais severas e Cecília, ainda jovem, viu-se mergulhada em uma relação marcada pela instabilidade, pela sombra da doença mental e pelo peso do amor que não sabia como curar. A sensibilidade que ela cultivava como poeta tornava-a ainda mais vulnerável à dor do outro. Ela não apenas convivia com a angústia de Fernando, ela a absorvia. O ápice desse conflito veio em 1935, quando Fernando tirou a própria vida. Cecília ficou viúva aos 34 anos com uma filha pequena para criar e uma dor difícil de nomear. Foi um rompimento brutal. A morte, que já era uma constante temática em sua poesia,
tornou-se agora uma presença concreta, diária, familiar. A perda não a calou, mas mudou o tom de sua escrita. Seus poemas, já densos, tornaram-se ainda mais carregados de ausência, de espiritualidade e de reflexão sobre o tempo e o destino. Diante da dor, Cecília não se permitiu sucumbir. Em vez disso, como tantas mulheres invisíveis de sua geração, trabalhou. Intensificou sua atuação como professora, percorreu o país dando aulas, promovendo congressos e lutando por uma educação mais humanizada. Publicou críticas, ensaios e continuou produzindo poesia, mas agora com um olhar que atravessava a dor para transformá-la em beleza. Esse período marca uma inflexão decisiva em sua carreira. Cecília se reinventa, reconstrói sua vida afetiva, casa-se novamente com o professor Heitor Grilo, mas sem jamais perder a profunda melancolia que sempre a acompanhou. É como se a poeta aprendesse, dia após dia, a conviver com o vazio, a ausência de um pai, de uma mãe, de um marido, a ausência como matéria-prima do seu lirismo, e ainda assim, ela nunca se entregou à amargura. Sua escrita jamais resvalou no desespero. Em vez disso, fazia do sofrimento um caminho de transcendência. Cecília parecia acreditar que, ao nomear a dor com delicadeza, ela perdia um pouco de seu peso. Ao transformar o luto em verso, abria espaço para que outros pudessem reconhecê-lo e, quem sabe, curá-lo. É nesse ponto que a poeta se torna símbolo. Uma mulher que viveu suas dores mais íntimas, sem nunca abrir mão da doçura. Uma voz que não grita, mas que reverbera, e por isso alcança tão fundo. Você já sentiu que a escrita poderia te curar? Que colocar no papel uma dor era uma forma de libertá-la? Se sim, compartilhe comigo aqui nos comentários. Às vezes, dividir é o primeiro passo para transformar. Obra icônica. A trajetória de Cecília Meirelles foi marcada pela interiorização da experiência humana. Seus poemas, como Janelas para o Invisível, revelavam mais do espírito do que da matéria. No entanto, em Romanceiro da Inconfidência, publicado em 1953, ela desvia levemente o olhar, da interioridade para a memória coletiva, da alma individual para a alma de um povo. A Inconfidência Mineira, movimento do século XVIII que tentou libertar o Brasil da dominação portuguesa, não era novidade nos livros de história. Mas Cecília não estava interessada em repetir fatos. Seu objetivo era outro: dar carne, voz e emoção àqueles personagens quase mitológicos. Ela queria reanimá-los não como heróis de mármore, mas como homens reais, com dúvidas, medos, amores e contradições. O trabalho de construção do romanceiro foi longo e profundo. Cecília viajou até Minas Gerais. Visitou cidades históricas como Ouro Preto, Mariana, Tiradentes. Caminhou pelas ruas de pedra. Sentiu o peso das igrejas barrocas. Respirou o ar abafado dos casarios coloniais. Ela ouviu o eco dos sinos e o silêncio dos condenados. O que ela buscava ali não era apenas o cenário, mas a atmosfera da opressão, o peso da censura, a coragem sussurrada nos becos. A escritora recolheu fragmentos de cartas, autos de prisão, atas processuais da época. Tudo isso foi costurado com sua própria sensibilidade poética, transformando documentos em arte. O resultado? Uma obra composta por 85 poemas, que mescla tradição oral e rigor literário, lirismo e denúncia, imaginação e fidelidade histórica. Em cada verso do Romanceiro da Inconfidência, o leitor encontra um Brasil oculto, esquecido, marginal. Não o Brasil dos vencedores, mas dos vencidos, dos que ousaram sonhar, dos que foram silenciados. A execução de Tiradentes, o exílio, os interrogatórios, tudo está ali, mas sem rigidez cronológica. Cecília estrutura a narrativa como um coral trágico, em que diferentes vozes se entrelaçam criando uma sinfonia de resistências. Ao lançar essa obra, Cecília se posiciona também como intelectual e cidadã. Em meio ao século XX, com o Brasil vivendo ciclos de autoritarismo, a autora faz uma escolha corajosa: rememorar a luta por liberdade. E mais do que isso, oferecer uma leitura poética que transcende o tempo
e transforma fatos históricos em matéria de emoção. O Romanceiro da Inconfidência não é apenas um livro sobre o passado, é um espelho do presente. Um lembrete de que a liberdade, como a poesia, exige coragem e persistência, e que, às vezes, a palavra escrita pode ser a forma mais poderosa de resistência. E você? Já leu essa obra? Como a história de um país pode ser sentida diferente quando narrada em poesia? Me conta aqui nos comentários. Sua leitura também é parte dessa travessia. O sucesso. Quando o Romanceiro da Inconfidência foi publicado em 1953, o Brasil ainda buscava entender sua própria identidade cultural. Estávamos num período de intensas transformações políticas e sociais, entre ecos do Estado Novo e as aspirações democráticas do pós-guerra. E então, eis que surge um livro profundamente enraizado no passado, mas com um olhar afiado para o presente. Um livro que era, ao mesmo tempo, história, denúncia e poesia. A recepção foi, portanto, reverente, mas também surpreendente. Cecília Meirelles já era uma poeta consagrada, mas essa obra a colocou num novo patamar, o de uma escritora comprometida com a memória nacional. Ela não mais escrevia apenas com e para a alma individual. Com o Romanceiro, ela escrevia com a voz coletiva, como uma cronista da dor e da coragem brasileira. A crítica, em sua maioria, reconheceu imediatamente a grandiosidade da obra, sua ousadia estética, sua densidade histórica, sua beleza formal. Muitos a compararam a um cordel sofisticado, outros a um auto de resistência. Mas todos entenderam. Tratava-se de algo raro. Nas escolas e universidades, Romanceiro da Inconfidência passou a figurar como leitura essencial, especialmente por sua linguagem rica, pela musicalidade dos versos, pela forma como unia poesia e política sem cair no panfleto. Era uma aula de literatura e uma aula de história. Mas mais do que isso, era um convite à empatia. Cecília humanizava os inconfidentes. Fazia com que o leitor se identificasse com seus silêncios, seus fracassos, seus gestos de bravura. Esse sucesso, no entanto, não veio sem consequências. Ao lançar mão de um tema nacional e de um tom crítico, Cecília passou a ocupar também uma posição de maior visibilidade e, inevitavelmente, de cobrança. Em um Brasil que caminhava em direção à ditadura militar, a ideia de revisitar a história pela ótica dos derrotados começava a incomodar setores conservadores. Seu nome foi lido com suspeita em certos círculos políticos, mas ela manteve-se firme, sempre usando a palavra como ponte, nunca como arma. O reconhecimento também se ampliou fora do Brasil. Cecília passou a ser convidada para congressos literários, seminários e eventos culturais em vários países. Seu domínio da língua portuguesa, sua elegância intelectual e sua postura discreta encantavam leitores e estudiosos. Ainda assim, recusava o título de celebridade literária. Preferia a solidão do ofício, o anonimato do verso, a intimidade com o silêncio. A repercussão de Romanceiro da Inconfidência consolidou Cecília como uma das vozes mais importantes da literatura brasileira. E talvez o mais extraordinário disso tudo seja o modo como o sucesso não a corrompeu. Não a afastou de suas origens, nem a fez abandonar a delicadeza que era marca de sua escrita desde os primeiros poemas. Se a glória bateu à sua porta, ela a recebeu com discrição, como quem recebe um hóspede passageiro, mas não deixa que ele desarrume a casa. Até hoje, a obra é estudada, debatida, reeditada. E cada nova leitura revela mais uma camada, mais uma dobra entre os versos. É como se o romanceiro estivesse vivo, pulsando, respirando, como a memória de um país que ainda busca compreender a si mesmo. Você já sentiu o impacto de uma obra que parece falar diretamente com a sua história? Já encontrou em páginas antigas verdades que ainda doem? Me conta nos comentários. Sua voz também compõe esse coro de resistência. O legado. O legado de Cecília Meirelles é como a própria estrutura de sua poesia, sutil,
profunda, indelével. Ao contrário dos que conquistam o mundo com ruído, Cecília construiu sua influência pelo silêncio, um silêncio repleto de sentido, que ressoa até hoje nos corredores da literatura brasileira, na sensibilidade de novas gerações de leitores e escritores, na maneira como compreendemos o feminino, o tempo e a existência em suas camadas mais íntimas. Cecília foi uma pioneira, em muitos sentidos. Numa época em que a literatura era, em sua maioria, território masculino, ela ocupou esse espaço com firmeza e delicadeza, provando que a sensibilidade não é fragilidade, mas força. Foi a primeira mulher a inaugurar a cadeira de literatura, na Universidade do Distrito Federal, a escrever com autoridade sobre a infância, a condição feminina, a cultura indígena e afro-brasileira. Sua obra não se limita aos livros de poesia. Abrange ensaios, traduções, crônicas, literatura infantil e projetos educacionais. Ela moldou o modo como o Brasil pensa a infância, a educação e a própria linguagem. Mais do que isso, Cecília nos ensinou que poesia é uma forma de estar no mundo, que escrever é também escutar as vozes de dentro, os sons do tempo, os ruídos da história. Por isso, sua influência não está apenas nos versos que deixou, mas no modo como transformou a relação entre o sujeito e a palavra. Ela ensinou poetas a serem também filósofos da delicadeza. No plano estético, sua obra foi decisiva para o amadurecimento da poesia modernista brasileira. Embora não fosse militante de nenhuma escola, Cecília antecipou e incorporou elementos que mais tarde se tornariam centrais ao modernismo: a liberdade formal, o hibridismo de registros, a musicalidade intuitiva. No entanto, sua escrita nunca se rendeu à moda ou à excentricidade vazia. Cada poema seu é resultado de um trabalho rigoroso com a linguagem, lapidado como se fosse vidro soprado à mão. Escritoras como Adélia Prado, Hilda Hilst e Marina Colasanti reconhecem em Cecília uma espécie de matriz. Sua forma de nomear o indizível, de acessar o simbólico, de cantar a ausência, abriu caminhos para toda uma linhagem de mulheres que escrevem sobre o corpo, o tempo, o amor, a solidão. E sua presença também reverbera em homens que buscaram compreender a alma em sua profundidade, como Ferreira Goulart e Manuel de Barros. Nas escolas, seus poemas são a primeira ponte de muitas crianças com a poesia. Sua obra infantil, em especial, mostra que ela nunca desconsiderou o leitor, seja ele adulto ou criança, como alguém capaz de compreender beleza, dor, medo e esperança. Cecília jamais subestimou a sensibilidade humana. Talvez por isso continue tão atual, porque ela escreveu para o que há de mais essencial em nós. Em tempos de ruído e pressa, a poesia de Cecília segue como um abrigo. Um lugar onde se pode respirar com calma, pensar devagar, sentir com profundidade. Sua influência vai além da literatura. Ela é também uma referência ética, uma mulher que fez de sua trajetória um manifesto silencioso contra a indiferença. Ler Cecília é um gesto de reencontro. É lembrar que a palavra pode ser flor, mas também raiz. E que mesmo quando tudo parece disperso, há sempre um poema onde repousar a alma. E você? Já leu algo de Cecília que te tocou de forma inesperada? Compartilha comigo nos comentários. Às vezes, uma linha basta para acender uma chama. Para finalizar, em um mundo cada vez mais barulhento, apressado e áspero, a existência de Cecília Meirelles permanece como uma contranarrativa, uma lembrança suave, mas firme, de que há beleza no silêncio, força na leveza e profundidade naquilo que não grita, apenas pulsa. Ela escreveu sobre o efêmero com a consciência de quem sabia que o tempo não pode ser detido, mas pode ser contemplado. E ao fazer isso, ensinou-nos a viver com mais atenção. Sua vida inteira parece ter sido construída entre ausências, do pai, da mãe, da segurança financeira, da estabilidade política, do reconhecimento imediato. E ainda assim, ou talvez, justamente por isso, foi uma existência profundamente cheia.
cheia de sentido, de palavras que duram, de versos que tocam como uma brisa que atravessa o peito sem pedir licença. Cecília é daquelas autoras que nos olham nos olhos, mesmo quando seus textos nos falam das estrelas ou dos espelhos. Sua poesia é feita de imagens sutis, mas que nos atravessam como se fossem confidências. Ela nos sussurra coisas que, no fundo, sempre soubemos, mas não sabíamos como nomear. E ao nos dar as palavras, nos oferece também o consolo e a coragem de reconhecê-las dentro de nós. O mais extraordinário em Cecília Meirelles é que ela não gritou para ser ouvida, ela escreveu. E foi isso que ecoou. Sua linguagem é uma forma de resistência, sim, mas uma resistência que se recusa ao endurecimento. Enquanto o mundo muitas vezes se armava de ferro e fogo, Cecília preferia se armar de metáforas. Suas armas eram a escuta, a doçura, o rigor da forma e a vastidão da alma. E essa escolha, longe de ser passiva, era revolucionária. Talvez hoje, mais do que nunca, seja necessário voltar a Cecília. Voltar não para fugir da realidade, mas para redescobrir outras formas de habitá-la. Para lembrar que o sensível também é político, que pensar o feminino, o tempo, a infância, a educação, tudo isso é parte do nosso compromisso com o mundo. Cecília não nos oferece soluções fáceis, mas convites para reflexão. E isso, por si só, já é um gesto de amor. Por trás do romanceiro da inconfidência, por trás da mulher de fala branda e gestos elegantes, há uma alma inquieta, uma alma que não se contentava com pouco, que queria encontrar a palavra exata, não para brilhar, mas para iluminar. E essa busca constante, essa entrega ao ofício da palavra, é o que ainda hoje nos comove. Se ao final desse vídeo você sentiu vontade de reler um poema, de procurar um livro, de escrever algo que te atravessa, então já foi tocado pelo que ela deixou. E isso é tudo que Cecília queria. Ser ponte, jamais fim. Ser presença, mesmo na ausência. Se essa história ressoou com você, deixa nos comentários qual obra da Cecília te marcou. E se ainda não mergulhou em seus poemas, quem sabe hoje não seja o dia de começar. A gente se encontra no próximo episódio do Por Trás do Livro.